Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que toda quinta-feira nós temos um episódio fresco, novo do céu para você. E a minha oração é que você abra o seu coração agora e se permita ouvir a voz do Senhor. Deus fala o tempo todo e eu tenho certeza que Ele quer usar esse episódio para falar com você. Então, vamos direto ao assunto, mas antes disso, não esquece de te inscrever no canal e também ativar o sininho para sempre ser relembrado e estar sempre aqui conosco. Vamos lá, eu queria falar hoje sobre a nossa visão cria a nossa direção. Todo início de ano é importante você estabelecer uma visão, ok? Não só início de ano, mas você precisa ter uma visão para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, eu também não vou saber o caminho, ok? Então, olhar para o futuro e determinar um ponto de chegada vai me ajudar a determinar não só o ponto de partida, mas também o caminho entre um ponto e o outro ponto. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ok? É importante você entender que aqui na Link Church, a nossa igreja, no último ano, foi um ano de muito crescimento. Deus tem dado graça, Deus tem dado favor, e nos 6 anos de Link Church, o ano de 2023 foi o ano de maior crescimento numérico. Os nossos cultos cresceram em aproximadamente 40%. Isso é um número incrível. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar sempre alinhando a visão da igreja, para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Muitas vozes, muitas ideias, muitas visões. Nós precisamos, como liderança, alinhar a visão. E para isso nós temos criado aqui na Link algumas ferramentas, né? Como esse ano nós iniciamos pela primeira vez o Vision Sunday, ou o Domingo da Visão, onde nós expusemos a missão, a visão da igreja, nossos valores, o que nós cremos, o que nós não cremos. Foi um domingo incrível, nós vamos fazer isso todo semestre. Mas nós também temos algumas outras coisas aqui, como o nosso curso de membresia, para aquelas pessoas que estão chegando na igreja e elas conhecem também um pouco da história da Link, elas entendem o que é uma igreja, o que é uma comunidade de fé, né? E elas podem decidir se querem fazer parte disso ou não. E nós temos também a Link School, que é o nosso braço de ensino. Temos as Links nas Casas, que é um lugar onde nós compartilhamos vida diária, experiências, né? E também tem uma palavra de Deus, tem um líder ali, né? Um facilitador para que você possa viver o reino de Deus no seu dia a dia. E entre muitas outras coisas, tudo isso cooperando para uma só visão, para uma só unidade. Queremos andar em unidade como igreja. Queremos caminhar debaixo de uma só visão, né? E o Senhor, Ele tem nos dado muitos entendimentos, muitas compreensões. É muito ruim quando alguém vai fazer uma viagem, por exemplo. Imagina comigo, você vai viajar de Belém, você vai para Salinas. Ou você está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, e você coloca lá no Waze, Belém Salinas, né? E aí você vai dirigindo e quando você chega no seu destino, você olha e está escrito, bem-vindo à Mãe do Rio. Né? Você vai ficar, poxa, mas eu não ia para a Mãe do Rio, eu ia para Salinas. O que aconteceu no meio do caminho? Se nós não estabelecemos no início o lugar onde nós queremos chegar, nós muitas vezes podemos nos perder no meio do caminho. Então, estabelecer uma visão, defender uma visão, abraçar uma visão, faz parte do reino de Deus. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar-se de um e vai se chatear do outro. Então, é necessário eu escolher abraçar a visão da minha comunidade. Se você tem uma comunidade de fé, se você é da Link, abrace a visão da sua igreja. Se você é de outra igreja, abrace a visão do seu pastor. Muitas pessoas querem ficar ditando regras, dizendo o que fazer, ao invés de você ficar dando ideias, que tal você pegar a ideia que já foi estabelecida e você honrar a visão de quem te lidera? Eu tenho aprendido isso como uma chave. E eu não falo isso só porque eu sou pastor e estou estabelecendo uma visão na Link, mas porque para eu estar estabelecendo uma visão hoje, eu já servi a visão de outros. Precisamos entender que se um dia eu vou viver a minha visão, eu primeiro preciso me submeter
a outra visão. Foi assim na tua criação, sim ou não? Na minha criação foi. Eu lembro quando eu era criança e às vezes eu queria botar banca lá em casa e a minha mãe virava para mim e dizia: meu filho, enquanto eu pagar as contas aqui, enquanto você morar na minha casa, quem dita as regras sou eu. Então, o que ela estava dizendo? Você precisa se submeter à minha visão. Enquanto você é criança, adolescente, você precisa submeter à visão dos teus pais. Quando você casa, você emancipa, você vai para sua casa, agora quem estabelece a visão da sua casa é você. Mas você só pode estabelecer uma visão saudável na sua casa se você se submeteu a uma visão anteriormente. Faz sentido o que eu estou te falando? Com a igreja também não é diferente, pessoal. Se nós queremos viver uma visão futura, nós precisamos nos submeter à visão atual da nossa liderança. Tem uma frase de Thomas Edison, que era cristão, inclusive, foi o maior inventor, né, ou um dos maiores inventores da história, um dos caras que mais tem patentes até hoje, o inventor da lâmpada elétrica, aquele cara que descobriu a eletricidade, né, ele disse o seguinte: uma visão sem um plano não passa de uma alucinação. Então, nós precisamos ter uma visão. Eu tenho uma visão de futuro, eu sei onde eu vou chegar, mas eu também preciso ter um plano para chegar até lá. Estabelecer a visão, agora quais são os passos práticos que eu preciso dar para eu chegar nessa visão e essa visão se cumprir na minha vida, na minha organização, na minha casa, na minha família, onde for. Então, nós entendemos que nós não podemos abraçar o mundo com os braços. Né? Eu sei que muitas vezes tem pessoas que chegam comigo: pastor, o que você acha da gente fazer isso? O que você acha da gente fazer aquilo? E ideias são sempre bem-vindas. Mas muitas vezes eu viro para alguns e digo: cara, a gente não tem como abraçar o mundo com os braços. Como igreja, a gente não tem como fazer tudo que vem na nossa cabeça, ou todas as ideias que nós temos. Então, nós estabelecemos algumas áreas que são inegociáveis para nós. Algumas áreas como Link School, ensino é inegociável para nós, né? Links nas casas são inegociáveis para nós, né? Discipulado é inegociável para nós. E muitas outras. Temos também as ações sociais da igreja que são inegociáveis para nós, uma forma de propagar o amor de Jesus, alcançar as pessoas vulneráveis. Tudo isso faz parte da visão que Deus nos deu. Mas não dá para a gente querer abraçar tudo de uma vez. É preferível eu pegar a minha estrutura e eu abraçar uma coisa e fazer bem feito, do que eu querer abraçar um monte de coisa e fazer tudo mal feito, sem excelência ou de qualquer jeito. Você concorda comigo? Sim ou não? Então, é muito interessante, muito importante que nós reflitamos hoje sobre esse assunto, para que nós possamos ser intencionais, para que nós possamos abraçar a visão, abraçar a missão e nós possamos caminhar sendo assertivos naquilo que Deus nos confiou. Então, nós como igreja, como Link, temos uma visão, temos uma missão, temos valores e tudo isso está nos levando a um destino profético que Deus nos deu. Amém? Então, compartilhar a visão não é somente algo prático. Isso você precisa entender. Também é algo bíblico. E eu queria ler para você o que está lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha só o que o profeta Abacuque está falando aqui. Ele diz assim: o Senhor, Abacuque 2:2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Que uma visão, ela precisa ser escrita, ela precisa ser massificada, ela precisa ser lembrada. Escrever em tábuas era, naquela época, não tinha como gravar vídeo, por exemplo, não tinha como fazer o Vision Sunday. Então, a forma que se gravava as coisas era em tábuas, em pedras. Lembra dos 10 mandamentos de Moisés? Ele vai escrever em pedras. Então, a forma de se passar uma visão era documentando através de escritos. Então, Deus está falando aqui, profeta, escreve em tábuas a visão, e ele está dizendo, até que quem passa correndo pode ver. O que significa? Que ela precisa ser muito clara. Se você é líder de uma organização, de uma empresa, de uma igreja, até mesmo na tua casa, as regras precisam ser claras. Toda organização precisa de regras para um bom funcionamento. A visão precisa ser comunicada. As pessoas precisam saber o que elas servem, por que elas servem, qual a motivação delas fazerem isso, por que elas fazem, por que elas não fazem aquilo outro. Amém? Tudo isso é muito importante para que nós caminhemos em unidade e o reino de Deus possa avançar. No verso 3, Abacuque continua dizendo assim: porque a visão ainda está para cumprir-se.
no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você é um líder, se você é um pastor, se você é um empresário, se você é um pai de família, uma mãe de família, eu quero declarar essa palavra na tua vida. Se você ainda não tem uma visão, você está assistindo essa palavra e você está, meu Deus, o pastor está falando, eu não tenho visão, eu não tenho ainda muito claro as regras da minha casa, ou eu não tenho claro as regras da empresa, essa palavra é para você. A visão vai se cumprir no tempo certo. E Deus vai te dar a visão. E ela não tardará. Ela acontecerá, ela virá. E não tardará. É isso que o versículo 3 está dizendo. Porque a visão ainda irá se cumprir no tempo determinado. Amém? Mas se apressa para o fim e não falhará. Ou seja, Deus tem urgência que você tenha compreensão da visão. Deus tem urgência que você tenha compreensão da sua missão. Se tardar ou se demorar, espera, porque certamente virá e não falhará. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse podcast de hoje. Não te esquece de tomar as notas daquilo que Deus falou com você. E a gente se vê quinta-feira que vem em mais um episódio fresquinho do céu para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Deus te abençoe e até lá.